as formas de convivência na sociedade, por serem sociais, portanto também culturais, elas não são naturais. E a tendência espontânea e cotidiana das pessoas é tomar como se fossem naturais. E o processo educativo tem que fazer frente a isso. Você não pode pensar o teu mundo social, como sendo uma coisa que é dada com a mesma naturalidade de uma árvore, né? Você tem que pensar como uma coisa dinâmica que tem a ver com a tua inserção no mundo, que sempre apresenta alternativas e que as alternativas não são assim simplesmente fantasiosas. Você tem que conhecer o mundo tal como é para poder saber o que é possível. Você tem que dissolver o caráter assim de suposta naturalidade das relações entre os homens para poder se localizar e poder contribuir na formação de novos integrantes da sociedade. Então Durkheim via a escola como transmissora das orientações da sociedade, responsável pela formação do ser social. Portanto, para ele, a educação também é um fato social. O ser social, ele está encarnado nisso que o Durkheim chama de representações coletivas, que são todas as ideias e sentimentos que nós compartilhamos e que estão encarnados, em primeiro lugar, e sobretudo nos códigos jurídicos, nos romances, na poesia, nos ditos populares, na nossa maneira de vestir. Tudo isso diz respeito a esse ser coletivo. E esse ser coletivo, ele de certa maneira está encarnado em cada consciência particular e está em interação constante com o ser individual, mas ele está acima dos indivíduos, tanto nos indivíduos dessa geração, e parte da sobrevivência desse ser coletivo diz respeito ao fato de que ele é transmitido de uma geração a outra através da educação. Émile Durkheim viveu na França de 1858 a 1917. Ele assistiu à Segunda Revolução Industrial e à consolidação do capitalismo na Europa. Foi essa sociedade que Durkheim pensou. A questão que a obra dele procurou responder é: que laços se formam entre os homens e que constitui a sociedade? Eu quero saber o que produz laços. E aí eu não tenho outro jeito senão procurar quais são os imperativos que, pelo fato dos homens viverem uns com os outros, se impõem aos homens. Esses imperativos, ele chamaria de imperativos morais. Moral aí não significa necessariamente uma doutrina das boas ações ou dos bons costumes. Moral aparece no seu sentido mais amplo de costumes e formas de fazer, formas de existir no interior de uma associação qualquer. Tem muito a ver com a ideia de ética, né? Isso só posso encontrar se eu puder demonstrar que a sociedade não é uma mera agregação de interesses, mas é exatamente um ente moral, um ente capaz de levar os homens a se associarem ao invés de se afastarem. A preocupação grande dele é com o tipo de sociedade que tem a marca capitalista. Durkheim e Karl Marx analisaram a mesma sociedade do século XIX, mas Durkheim tinha uma concepção de sociedade diferente de Marx. No entender dele, e isso diz muito a respeito do modo como Durkheim vê a sociedade, no entender dele, Marx comete um erro que nem era só ele a cometer, mas ele comete de maneira muito forte, que é o seguinte: achar que você pode encontrar na economia a explicação para o modo como a sociedade se organiza. E ele dizia, isso é impossível, porque a economia não tem capacidade organizadora. Veja o caso do mercado. O mercado não é uma forma de organizar a sociedade, pelo contrário, o mercado é dissolvente de relações sociais, ele não é aglutinador. O que eu tenho é que procurar alguma outra fonte de aglutinação, para usar o termo que ele usava, solidariedade dos homens na sociedade. E solidariedade aí significa laços entre eles, não significa necessariamente laços bondosos, digamos, laços entre os homens. A gente tem uma equipe com 44 funcionários que vão desde a limpeza,
cozinha, monitores, professores especialistas, professor coordenador, secretário e atendente. É como se fosse a pecinha de uma máquina para ela engrenar, né? Então, quando falta uma pecinha, o negócio ele pode funcionar, mas vai ser mais difícil, entendeu? O ideal é que eu tenha 100% dos funcionários dentro da escola, senão um tem que cumprir a função do outro, aí nenhuma coisa nem outra acaba sendo bem feita. Se não tivesse faxineiro, a escola seria imunda. Se não tivesse o merendeiro, a gente não podia lanchar. E se não tivesse professor na sala de aula, a gente não iria aprender. Esse exemplo cotidiano de solidariedade entre os indivíduos é assunto do livro Da Divisão do Trabalho Social, escrito por Durkheim em 1893. Nesse livro, ele define os termos solidariedade e anomia. Anomia é um termo fundamental nele, exatamente. Literalmente significa ausência de normas, mas não é bem que não haja norma. O que há na perspectiva do Durkheim é que em certos momentos, em sociedades altamente complexas como essa que nós vivemos, o sujeito está exposto a um conjunto pouco articulado de normas e muitas vezes conflitantes. Então ele não sabe para que lado vai, ele não sabe muito bem para que lado seguir. E ele encontraria isso em alta escala na sociedade. Eu diria, pequenos grupos de convivência dos jovens estabelecem certas normas que colidem com normas da escola, que por sua vez colidem com normas do emprego e por aí vai. Por onde vai se orientar? O jovem, especialmente. Aliás, ele provavelmente viria como o segmento mais penalizado das sociedades contemporâneas, os jovens. Durkheim é um homem preocupado com as instituições mais do que com os indivíduos. Nesse sentido, ele está no extremo oposto ao seu grande contemporâneo Max Weber, né? É o extremo oposto. Quer dizer, enquanto Durkheim olha, mas quais são as formas de organização que se impõem aos homens, os integram e lhe dão referência para agir, o Weber diria, não, eu quero saber quais são as orientações que os homens, os indivíduos, imprimem à sua ação e como é que na relação entre eles vão aos poucos criando a rede na qual continuarão a interagir. Mas isso é uma outra história que fica para um próximo encontro.